Doutor Belísio Neto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. É um prazer, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no Rádio. E hoje, para falar aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, né, de um tema que com certeza vai chamar a sua atenção, novidades sobre o Alzheimer. Que novidades são essas? Bem, Marcos Dantas, nas últimas semanas, eu diria, nos últimos meses, né, depois do lançamento daquela, na verdade, depois da divulgação daquela medicação nos Estados Unidos, que ela revertia a demência, né, o aducanumab, algumas outras novidades. Na verdade, a doença de Alzheimer, ela está sempre com algumas novidades. Algumas coisas são, de fato, sérias, assim, outras coisas são mais sensacionalismo das fake news, mas a verdade é que nos últimos meses dois ou três pontos relevantes foram aventados nesse mar de incertezas que é a demência de Alzheimer. E ambas, aliás, elas todas relacionadas ao tratamento. A primeira foi o uso de uma vacina, né, que começou a ser testada em humanos, né, agora no final de outubro. Essa vacina ela promete eliminar as proteínas, as substâncias que causam a morte neuronal, a morte de células cerebrais relacionadas à doença de Alzheimer. Então a expectativa é que com essa diminuição tanto da proteína tau como da beta-amiloide, as pessoas tenham a prevenção, evite do aparecimento da doença, e aquelas que tenham a doença, elas tenham uma menor velocidade de progressão, ou mesmo a reversão, né? A gente já tem muitas, obrigado Boa pelo café, pela água, a gente já tem muitas drogas que foram utilizadas nesse sentido de redução dessa proteína beta-amiloide. E esses estudos, eles não trouxeram grandes esperanças, não houve uma reversão do quadro. A gente viu em alguns, inclusive esse foi o fator que liberou o aducanumab lá nos Estados Unidos, a gente viu retardar a velocidade de progressão da doença. Mas é uma nova esperança, a vacina, a gente sabe que um mecanismo fisiopatológico de aparecimento da doença de Alzheimer, ela tem uma hipótese também imune, né? Uma hipótese imunológica. Por isso que a vacina ela iria induzir nossos anticorpos a destruir essas proteínas. Então, faz bem iniciar agora que está sendo testado em humanos, aplicação de 4 vacinas, vai ser um estudo duplo cego, randomizado. Algumas pessoas não vão receber a vacina, algumas pessoas que têm principalmente essa fase inicial, as pessoas ainda estão começando os sintomas, outras pessoas que têm um risco maior, outras pessoas que já têm a doença instalada, e daqui a algum tempo a gente vai ter ideia se a vacina da doença de Alzheimer vai funcionar ou não. Aproveitando o momento que a gente está com vacinação bem em voga, né? Então talvez seja uma esperança, ainda não está disponível. Bom, a segunda notícia foi já agora, uma semana ou 2 semanas, a publicação de um estudo na Nature Aging, um periódico que trata de envelhecimento, sobre o uso de Viagra na prevenção, né, da sildenafila na prevenção da doença de Alzheimer. Foi feito um estudo com os americanos, 7 milhões de americanos, com um banco de dados. Lembrar que esse estudo foi feito através de uma metodologia computacional, paciente, banco de dados de um seguro. Então, eles têm, na verdade, uma pesquisa constante de busca de medicamentos que possam atuar na prevenção da doença de Alzheimer. Então, alguns medicamentos já são assim, pesquisados: losartana, metformina, glimepirida, diltiazem, são medicamentos para diabetes, para hipertensão, para coração. Então, eles pegam quem usa esses medicamentos, joga, como eu falei, nessa metodologia e vê a incidência de Alzheimer. A sildenafila, o Viagra, nessa pesquisa,
com essa metodologia computacional, mostrou uma diminuição. As pessoas que usam o sildenafil, o Viagra, a gente sabe que ele foi descoberto, ele foi para tratar uma doença chamada hipertensão pulmonar, né? Então, nesses pacientes que têm hipertensão pulmonar, verificou-se que eles tinham também priapismo, ou seja, eles tinham uma ereção acima do normal. Então, muitas vezes na medicina a medicação é utilizada para uma coisa, o efeito adverso dela, na verdade, é mais benéfico do que mesmo para aquilo que foi desenvolvido. Então, o Viagra, ele utilizado para disfunção sexual. Então, as pessoas que usam para um fim ou para outro, elas tiveram incidência menor de 69% de Alzheimer. Então, foi um dado que chamou muita atenção e que foi publicado e que será naturalmente melhor avaliado, haja vista as limitações do estudo. Abre uma janela, logicamente, para essa linha de pensamento, né, de estudar melhor. A gente está nessa fase de busca de uma medicação para tratar a doença. A gente tem, já se investiu muito na questão de diagnóstico precoce. A gente consegue mais ou menos dar um diagnóstico relativamente precoce, mas agora a gente precisa de tratamento. Então, diminuiu 69% da incidência de Alzheimer. Os estudiosos levantaram algumas críticas construtivas, logicamente. A primeira delas foi o fato do sexo, né? As pessoas que usam a sildenafil são pacientes, via de regra, do sexo masculino, a maioria das vezes. Então, será que esse benefício seria encontrado também nas pessoas do sexo feminino, né? Então, isso é uma dúvida que se gerou. A questão do acesso ao medicamento. As pessoas que foram utilizadas, elas têm um acesso à medicação. Então, será que as pessoas que não têm acesso também, elas poderiam... O perfil genético, será que não seriam as pessoas que têm disfunção sexual que estão protegidas para a doença, ou seriam as pessoas que realmente utilizam a medicação? Então, algumas lacunas devem ser melhor investigadas. Esses estudos devem passar para uma fase de avaliação não só computacional, mas colocada em pesquisas sobre o rigor metodológico da ciência. Então, foi uma novidade também. Nos últimos, recebi muitas mensagens de colegas. Será que realmente a gente vai ter o benefício do Viagra e tal? Então ainda não está na hora, não se recomenda a ninguém, até porque ela tem suas limitações, seus efeitos adversos, mas como eu falei, é uma linha de pensamento que se abre. Pois não. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte, né? Se fazer o uso de bebidas alcoólicas prejudica o Alzheimer. Ela conta que o pai dela tem o Alzheimer e infelizmente voltou a beber. Pronto. O álcool, até bem pouco tempo, Marcos, não era tido como um fator de risco para demência de Alzheimer, o alcoolismo. Nem também era benéfico, né? Mas em 2017 foi 2018. Essa pandemia atrapalhou nossa cronologia de tempo. A Alzheimer Association, ela colocou como um fator de risco para a doença o alcoolismo. Colocou também o tabagismo. Então, álcool hoje a gente sabe que ele aumenta o risco das pessoas terem a demência de Alzheimer. As pessoas que já têm a demência, o álcool, teoricamente, ela pode piorar os sintomas, principalmente aquelas pessoas que fazem uso de medicamentos antidemências, medicamentos para a doença. Porque o álcool, ele é metabolizado no fígado e ele altera o mecanismo que essa droga é metabolizada no organismo. Então, prejudica muito. Atrapalha não só a demência de Alzheimer, mas outras demências, e inclusive o álcool ele tem uma demência relacionada diretamente a ele, que o álcool ele traz, o alcoolismo traz uma deficiência de vitamina B12 e ele pode causar uma demência específica em virtude do alcoolismo. Então, o álcool em nenhum cenário deve ser continuado, principalmente pessoas que têm doenças
crônico-degenerativas. Além do mais, imagine num paciente que tem demência, tá fazendo uso do álcool. Então, desrecomendado, e inclusive hoje é um fator de risco, mesmo para quem não tem. Se ele for alcoolista, ela tem um fator de risco a mais para ter Alzheimer. Essas novidades também passam, por exemplo, por novos tratamentos que podem curar o Alzheimer ou não? É esse exatamente o foco, né? A ideia dessas novas medicações é tratar a doença. E tratar, que eu digo, é reverter. Não é que a doença não tenha tratamento. A gente tem sim tratamentos que são responsáveis por retardar a velocidade. Por exemplo, paciente que abre sintomas e daqui a 1, 2 anos ele está sem conhecer a família, ele está sem conhecer o ambiente, dando trabalho, sem dormir, agitado. Pessoas dizem, ele realmente esclerosou de vez, ele está HH de vez. 1, 2 anos passa muito rápido. As pessoas que fazem uso do tratamento e das outras recomendações não medicamentosas, elas passam aí 10 anos sem progredir de fase ou progride muito lentamente. Então a diferença é na velocidade de progressão. Além disso, a gente tem um objetivo muito claro com os medicamentos que a gente tem hoje, de controlar os sintomas comportamentais. No curso da doença, Marcos, aparecem sintomas do comportamento que são muito desastrosos, muito são muito complicados para a família lidar. Pacientes ficam apáticos, sem emoção, sem ânimo, eles podem ficar outro polo agitado demais, agressivo, querendo fugir de casa, com desinibição sexual, com alteração do sono, sem dormir. Isso traz muito problema para a família, que tem que se readaptar. Então, esse objetivo de controlar sintoma comportamental já é um grande objetivo. Não tem cura a doença. Não tem, diabetes também não tem, hipertensão, mas a gente controla a doença, né? A gente não fica refém dela. Vale muito a pena, só quem tem um paciente com a demência e que é tratado e que ele consegue ficar bem, sabe bem o que eu estou falando. Então, hoje a gente já tem medicamentos, agora não tem medicamentos que revertam, que depois que você tem a doença, você possa ficar curado, como por exemplo a pneumonia, que você toma um antibiótico e você fica curado da pneumonia. Então é esse o objetivo das pesquisas que estão sendo, já que a gente sabe os mecanismos de como a doença aparece, a busca de tentar reverter. Então o objetivo desses medicamentos, Marcos, é nisso. Talvez de quebra a gente, se não conseguir a reversão, a pessoa que tem, e a gente voltar ela ao normal, ou a pessoa que não tem, evitar que ela tenha. Talvez a gente não consiga isso, a gente consiga pelo menos ter uma droga que ainda seja melhor do que as de hoje, para frear a velocidade de progressão e controlar os sintomas. Então essa fala é importante para que as pessoas entendam que a doença ela tem hoje tratamentos que não revertem, mas que eles estacionam e controlam os sintomas. Por exemplo, é como se tratar a glicose evitasse a insuficiência renal, evitasse a amputação, evitasse a cegueira. Do mesmo jeito, no Alzheimer, o tratamento medicamentoso evita que ele descompense para as complicações neuropsiquiátricas, que, como eu falei anteriormente, como agitação, como insônia, depressão, perambulação, desinibição sexual. Então isso é fundamental. E no início do tratamento, Marcos, a gente observa que esses pacientes até têm uma melhora um pouco assim no primeiro, segundo ano. Alguns deles têm uma melhora cognitiva, eles melhoram o esquecimento, a memória no início do tratamento. Acabamos de falar agora por aqui sobre um projeto que o UFRN está desenvolvendo, que é os direitos da mulher, né? Inclusive da mulher idosa, né? Existem também direitos, por exemplo, do portador de Alzheimer? Excelente pergunta. Eu até queria convidar alguém um dia para a gente poder debater isso com mais, eu diria, robustez, uma pessoa da área jurídica, das ciências sociais. Mas
Recentemente, inclusive, foi até um colega de residência lá no Rio Grande do Sul, doutor Leandro, que escreveu uma lei, eu até publiquei nas redes sociais, que ampara, está tramitando no Congresso, no Senado, que ampara uma política pública para as pessoas com demência, né? Essa lei em breve deve ser colocada em prática, porque realmente muda todo o cenário de uma família, de um indivíduo que antes era independente e agora começa a ficar totalmente dependente. Existem já alguns direitos, né? Aumento, por exemplo, de 25% na aposentadoria para poder financiar, teoricamente, um cuidador, algumas lacunas nesse sentido. Medicamentos que são disponibilizados pela rede pública de saúde, a maioria dos medicamentos para demência, a gente tem os antidemenciais, a gente tem disponível na rede pública pela aquela rede de alto custo, no caso da Unicat, a gente tem disponibilidade, nunca tem problema nesse aspecto. Logicamente, alguns medicamentos que são para controle de algumas situações específicas, a gente não tem, mas as pessoas buscam, às vezes, o recurso jurídico, né? Esse núcleo de prática jurídica faz muito bem essa função. Então, existe sim alguns benefícios até mesmo de direitos trabalhistas que as pessoas existe Marcos, muita gente que mora sozinho com o avô, ele não tem irmão, não tem tio, ou se tem, não quer cuidar, e aquela pessoa precisa trabalhar para trazer, e ela muitas vezes precisa de um apoio ali social, de algum programa do governo. Então isso é uma coisa que deve se pensar. A gente sabe que o mundo está envelhecendo, então quanto mais idosos, mais pessoas com Alzheimer, porque é uma doença que está relacionada com a idade, é uma doença de idoso. Então, à medida que a gente vê aqueles velhinhos dançando lá no Carnatal, que a gente viu, saiba que começou a aparecer um casal, vai aparecer mais casais. Então, se você tem uma quantidade de idosos no supermercado hoje, vai aparecer mais. Se você tem uma quantidade de idosos com demência, na medida que cresce essa quantidade de pessoas idosas, em geral, a quantidade de pessoas com demência vai aumentar. E a família, o próprio Estado, ele precisa se preparar para isso. Há quem, com alguns pesquisadores, há quem considere que, olha só que frase impactante, que o SUS, se não criar política pública para as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que já tem algumas políticas, o Alzheimer, osteoartrose, se não tiver políticas públicas eficazes, o SUS corre o risco de entrar em falência. São as doenças que mais afetam a saúde financeira do SUS e também das famílias, né? A saúde coletiva e individual. Então, existem essas falas nesse sentido de leis, de direitos, que até provocaria aqui os meios de comunicação a trazer um debate nesse sentido. Você falando sobre essa questão do casal do Carnatal, que realmente roubou a cena, né? O Carnatal foi marcado aí por várias cenas polêmicas, mas uma delas, por exemplo... essa lavou a alma, né? Por que é que as pessoas se admiram tanto com cenas como aquela? Porque a gente tem na ideia, por exemplo, que o idoso é para ficar em casa, deitado numa cama, né? Por que cenas como aquela repercutem tanto? Chama tanta atenção? Porque, Marcos, a gente naturalmente, inconscientemente, se imagina ali. Quem é que não quer envelhecer, chegar naquela idade e estar naquele grau de felicidade, né? Não que eu queira estar, ou você, naquele mesmo local, mas aquilo simboliza um casal de idosos saudável, feliz, que não estão numa cama, que não estão dentro de casa, sofrendo com dor, porque a ideia, o estigma, né, da velhice é muito forte. Idoso é uma pessoa velha que não serve mais para nada, muito doente, que só dá trabalho.
Não, a gente pode eu sempre digo, acumular a sua previdência de saúde, previdência financeira não, mas seu capital de saúde, fazendo seu ciclismo, se alimentando bem, diminuindo o estresse, dormindo bem, se relacionando, para que você possa chegar. A gente não vive mais só 60, 70 anos, vive muito mais. Então, chegar naquela. Então, isso impacta, no meu entendimento, dessa forma. As pessoas imaginam que ali está começando a ter-se uma esperança da velhice. Então, imagina-se que muitos outros casais, no futuro, estejam naquela mesma situação. Então, eu acredito que impacta, porque o estigma da sociedade de velhice, aquilo ali ser coisa para jovem, e os idosos não participarem, então impressiona, impacta um pouco não, impactou bastante, e eu acho que de forma positiva. Quantas pessoas não ficaram, eu quero chegar na velhice dessa forma? Então, comece a partir de hoje a cuidar, né? Então desperta gatilhos, né? Desperta gatilhos positivos e que podem ressignificar a rotina, a forma de que a pessoa encara a vida. Que legal. Então, beleza. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, o espaço mais uma vez, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h15.